Finalmente, vimos um pouco do que aconteceu após o time skip de Boruto, e com a chegada da nova saga, o primeiro capítulo de Boruto, Two Blue Vortex, já trouxe algumas informações bem importantes, como a promoção do Shikamaru ao posto de 8º Hokage, por exemplo. Mas seria ele o pior dos Hokages até aqui? É disso que vamos falar agora. Fala Taco, Charles Barros aqui. Shikamaru Nara sempre foi um preguiçoso de carteirinha, e ele mesmo admitia isso. Embora ele nunca quisesse participar de missões e até liderá-las, o seu talento sempre falava mais alto, e ele acabava sendo escalado. Com o tempo, a sua mente levou ele a ter sucesso em diversas missões, mesmo contra oponentes muito mais poderosos. E isso tudo refletiu no seu status, passando de Genin a Chunin e depois a Jonin. Mas aposto que nem ele imaginava se tornar um dia o grande Hokage, o cargo máximo da Vila Oculta da Folha. Konoha, sem dúvidas, assim como a América, é a terra da oportunidade, já que vimos uma bêbada e viciada em jogos se tornando Hokage e também um Genin pulando direto para o mesmo cargo. Não tirando o mérito do Naruto, porque ele trabalhou pra caramba para que isso acontecesse. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Com a sumida do Naruto, o atual Hokage, no final do capítulo 80 de Boruto, é claro que alguém precisava assumir esse papel. Muitos falaram da Sakura, na volta do Kakashi ou até na volta da Tsunade, mas eu sempre falei aqui nos vídeos antigos que seria mesmo Shikamaru, e assim foi. No primeiro capítulo de Boruto, Two Blue Vortex, vimos que o Shikamaru assumiu esse posto, logo depois da confirmação da falsa morte do Naruto, e que 3 anos se passaram desde então. Sobre essa escolha, fez bem mais sentido que ele assumisse, pelo menos pra mim, já que por ser o braço direito do Naruto, ele estava muito mais inteirado de todos os assuntos e segredos atuais de Konoha do que qualquer outra pessoa. Se você pegar pra comparar, na vida real, é um pouco parecido. Se um presidente bate a caçuleta, ou fica impedido de governar, não é o candidato rival dele ou alguém popular que assume seu cargo, mas sim o seu vice. Aconteceu nos últimos anos com a Dilma Rousseff, aqui no Brasil, quando ela sofreu um impeachment, e o mesmo aconteceu lá em Boruto. Você pode até falar do Hiruzen, que assumiu de novo depois que o Minato foi selado, mas era uma época diferente. Ninguém tinha sido nomeado pelo Minato e o Hiruzen sequer tinha um braço direito, como o Naruto tinha. E é por isso que Konoha fica vários meses sem Hokage, depois que o Hiruzen se vai, até que a Tsunade assume tudo. Mas o que faria do Shikamaru o pior Hokage? Vamos lembrar um pouco do que aconteceu com os outros Kages. O primeiro e o segundo foram lendas, que não só criaram Konoha, como implementaram diversos conceitos ninja usados até hoje. Porém, eles também cometeram muitos erros. Enquanto Hashirama passou a mão na cabeça do Madara por vários anos e distribuiu as bijus pelo mundo, o que causaria várias guerras no futuro, o Tobirama alimentou o ódio dos Uchiha, além de criar jutsus que seriam uma enorme dor de cabeça no futuro. Já o Hiruzen, acredito que tenha sido o Hokage que mais governou, e isso fez com que ele errasse, mas errasse bastante em algumas questões. Ele ignorou a rebelião dos Uchihas por muito tempo, e quando finalmente viu, deixou tudo nas costas de um jovem, pedindo até que ele se infiltrasse na organização mais perigosa do mundo logo depois, além de negligenciar a criação do Sasuke e principalmente do Naruto, que se não fosse tão forte mentalmente, poderia até ter se voltado contra a vila no futuro. E o pior de tudo, passou a mão na cabeça do Orochimaru, depois de todas as atrocidades que ele fez, e o resultado, Konoha quase foi destruída, e mais de uma vez. Enfim, o Hiruzen é o pior Hokage de todos, na minha opinião. Mas o Shikamaru terá a chance de finalmente alcançá-lo. Sobre os outros Kages, não tem muito o que falar, já que a gestão deles foi bem rápida e sem grandes problemas. Mas mesmo assim, eles cometeram vários erros. A Tsunade aumentou muito o setor de medicina avançada da vila, mas negligenciou o Sasuke quando ele era um Nukenin. Se fala que ela deixou o nosso querido Jiraiya ir sozinho em uma missão perigosíssima na Vila da Chuva. Já o Kakashi diria que pegou a melhor época de todas, a da paz pós-guerra. Só que ainda assim, ele teve que lidar com as consequências diretas da última guerra. E eu diria que o seu maior erro foi ter jogado o Sasuke no Shilindró, quando ele poderia só ter dado a ele um emprego de investigador, sei lá, bem longe da vila. Outro erro grave que eu considero da parte do Kakashi foi o de amolecer bastante as lideranças dos esquadrões ninja, já que o começo de Boruto é bem diferente do que vimos em Naruto. Já o Naruto também abraçou esse tempo de paz, e Konoha avançou muito com ele, tanto em diplomacia com outros países, já que ele se tornou uma figura mundialmente conhecida, como também em tecnologia. Só que o Narutinho não cometeu tantos erros assim, e tirando o fato dele negligenciar sua própria família, diria que ele fez um bom trabalho como Hokage, chegando a usar os seus clones das sombras à exaustão. Não há dúvidas que o Naruto é o mais amado de todos, até por ter sido o herói do mundo ninja na última guerra. Por isso que o Shikamaru pode ter pegado uma batata bem quente, assumindo esse cargo em uma situação tão difícil. Mas na defesa dele, o cara não tinha escolha, pois Konoha precisava de um líder. E querendo ou não, naquele momento, ele era a pessoa perfeita para se tornar o 8º Hokage. Mas afinal, que erros o Shikamaru poderia cometer para se tornar o pior Hokage de todos? Antes de falar de seus defeitos, precisamos falar de suas qualidades. Shikamaru é provavelmente o ninja mais inteligente de Konoha, e ele demonstrou isso várias vezes, agindo com frieza e analisando situações difíceis em várias ocasiões, sem ter um Sharingan ou ser agraciado pelo roteiro. Shikamaru já venceu a Temari, a temida ninja da areia,
areia, só com estratégia, lá em Naruto clássico. Evitou que o Naruto e a Sakura caíssem em uma armadilha dos ninjas do som durante a invasão de Konoha, trouxe todos com vida na missão impossível de resgatar o Sasuke, lá no clássico, venceu sozinho um membro da Akatsuki e impressionou o outro, e teve vários outros feitos durante Naruto Shippuden, principalmente no arco da guerra. Sem falar que ele teria capacidade para cuidar da parte chata do trabalho, a diplomacia, decisões, papelada, ou seja, a parte burocrática do cargo. Só que essa inteligência dele foi completamente perdida em Boruto, pois com a vinda da nova geração, Kishimoto precisava tirar os holofotes da antiga. Basta ver o que ele fez, tirando a Kurama do Naruto e o Rinnegan do Sasuke. Depois que o Shikamaru se tornou o braço direito do Naruto, foi só ladeira abaixo. Muitas vezes, ao discordar do Naruto em algum assunto, ele se tornava tão chato que me fez lembrar do pai dele falando de sua mãe quando ela encheu seu saco, às vezes em casa. O problema é que muitos dos conselhos recentes do Shikamaru não condiziam com quem ele era, e muitas vezes ele parecia até outra pessoa. Por exemplo, ele foi enganado pelo Code 2 vezes, se deixou ser pego pela marca de garra dele e foi ao encontro do vilão junto do Naruto, sem sequer um plano para lidar com aquela ameaça, e ainda se tornou refém do Code, colocando Naruto em uma situação bem difícil. Já durante a vinda do Amado para a vila, o Shikamaru levou a volta dele várias vezes, no seu próprio tabuleiro de inteligência, sendo que o Amado era só um cientista, ou seja, ele não era um estrategista, e pouco sabia sobre o funcionamento do mundo ninja, mas sinceramente, eu não achei ruim essa decisão de tornar o Shikamaru o 8º Hokage, até porque a história deve andar pra frente e não pra trás. E apesar de ser bem tentador a volta do Kakashi, eu realmente gostei que foi o Shikamaru que assumiu esse papel. O problema é que ele assumiu esse cargo no pior momento possível. Primeiro, que como ele mesmo admitiu no capítulo 1 de Boruto Two Blue Vortex, ele não tem tanta popularidade, sem falar que deve ser bem difícil assumir um cargo quando seu antecessor era tão bem quisto. Então é normal que isso aconteça. Outro ponto é que ele está sofrendo uma enorme pressão para deter o responsável por ter cancelado o CPF do Naruto, tanto pelo povo quanto pelas outras vilas. Enfim, o Shikamaru não vai conseguir superar as expectativas de um Naruto Hokage, ainda mais quando ele se promoveu da sombra dele, como diz a Sarada, e é por isso que a sua gestão é a mais complicada de todas. Como eu disse, 3 anos se passaram do capítulo 80 de Boruto até o capítulo 1 de Two Blue Vortex, então muita coisa deve ter acontecido. Agora, Konoha é praticamente liderada por estrangeiros, as ameaças não param de chegar, e o Shikamaru sequer para por um momento para escutar o que uma ninja da aldeia tem a dizer. Pelo contrário, ele pune a Sarada com o status eterno de Genin, condenando a própria vila a um futuro sem bons candidatos a Hokage. Vendo por fora, diria que é um desastre total. Acredito que a destruição de Konoha, mostrada no prólogo do mangá, será o clímax dessa má gestão do Shikamaru. E mesmo que isso ocorra, sem a sua influência, eu diria que as suas decisões vão contribuir bastante para que tudo piore, antes de melhorar. E tudo isso pode acabar fazendo o Shikamaru governar pela força, e não pelos seus antigos ideais, o que tornaria ele um novo Danzo. Lembra dele? O Danzo Shimura, que era como se fosse o braço oculto do Hiruzen, e também o responsável pelo massacre do clã Uchiha. E quando finalmente ele chegou ao cargo de Hokage, também não era querido, substituindo seu antecessor sem quase apoio nenhum, e decidindo governar Konoha com mão de ferro, chegando a se arrepender apenas na hora de sua morte. Mas por que eu mencionei o Danzo aqui? Porque ele e o Shikamaru têm muito em comum, e sob a influência do Kawaki, da Eida e do Amado, ele pode acabar se tornando uma marionete, mas sobretudo, um líder autoritário e bem rígido, exatamente como o Danzo era. Porém, mesmo com todo esse desastre iminente, eu realmente quero dar o meu voto de confiança de que o Shikamaru será um grande Hokage, deixando o prêmio de pior Hokage de volta com o Hiruzen. Lembrando que esse vídeo não analisou a força e poderes do Shikamaru, porque eu ainda vou trazer um vídeo aqui no canal comparando as suas habilidades com a dos outros Kages. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos de Boruto Two Blue Vortex. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!